Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Na Zona de Conforto, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com ele que vive dando saltos para fora da zona de conforto, Raul Almeida. Exatamente. Acho que eu nunca estive na minha zona de conforto. E ele que se sente confortável em qualquer zona, Marcelo Fischer. Fantástico, Rodrigão, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, vocês hoje vão curtir um papo aqui entre nós três. Primeiro episódio em 3 aí dos últimos meses. A gente vai discutir um assunto que, pro meu intelecção, é filosófico, mas na verdade a gente vai tentar dar um ar prático para isso e tentar mostrar como que isso pode ser utilizado de fato no dia a dia, na vida real, que eu vou explicar, vou contar de onde surgiu essa minha reflexão aqui, aí a gente vai viajar na maionese em cima dessa reflexão. Eu ontem estava numa live, fiz uma hora de live, várias perguntas foram feitas para mim, numa empresa, numa consultoria, né, quem estava coordenando a live era uma consultoria, parceira minha, que não trabalha com a metodologia da Gallup, está começando agora a entender o que é todo esse universo nosso, e fiz toda a live inteira. No final, última pergunta que a entrevistadora, minha colega, me fez ela falou assim: Rodrigo, tem uma frase que você fala que toda vez que você fala me incomoda, e eu queria que você explicasse ela. Eu falei, tá bom, vamos lá, qual é a frase? Ela falou: você diz o seguinte, que você é contra sair da zona de conforto. Você acha que as pessoas devem ficar na zona de conforto. E aí, eu, óbvio, lá na live expliquei o que é a minha visão, vou trazer a visão aqui, mas o que eu queria, que a gente pretende discutir aqui hoje é isso. O que é zona de conforto? O que é zona de talentos? Como é que eu sei se eu estou na zona de conforto? Como é que eu sei se eu estou na zona de talentos? Como é que eu sei que eu estou usando os meus talentos? Então, essa é a ideia que a gente pretende discutir aqui. O que é zona de conforto? E o que é sair da zona de conforto, na opinião de vocês? Independente de metodologia Gallup ou de experiência de vida. Talvez o Raul, que começou dizendo que nunca esteve na zona de conforto. O que é estar, o que é não estar na zona de conforto, Raul? Agora o Sol e o Ascendente em Sagitário vão falar alto. Então, começa por aí. Né? Acho que tem toda também uma explicação astrológica. Inclusive, eu acho que eu quero fazer um talentos versus astrologia, ver qual é o mix. E os astros. Igual assim, eu tô fora do Brasil já há muito tempo. Né, já vão fazer quase 4 anos, dessa vez. Da outra vez que eu saí, eu fiquei quase 2. Isso é uma questão assim, só isso por si, sair do seu país, as pessoas dizem, eu tô saindo da zona de conforto. Isso realmente, literal, eu saí de uma zona física e federal de conforto, em que agora eu tô por minha conta, eu preciso, né, se eu quiser me aposentar, eu tenho que dar os meus pulos, eu não tenho mais INSS, então tem tudo isso. Então, literalmente, não, eu tive que sair mesmo de uma zona quase federativa de conforto. Né? Eu tô agora as coisas estão caminhando para uma estabilidade um pouco maior no México. Estou gostando muito, mas isso você já morou em vários países, né, Raul? Para quem não lembra, para quem não acompanhou no começo, o Raul já morou em Portugal e na Índia. E agora no aqui México, no México agora, e no Brasil, 4 países, né? Exato. Só isso per se é um câmbio, né? Uma mudança muito grande e põe os seus talentos à prova, né? Põe a sua capacidade de tanto cognitiva quanto de talento, quanto tudo à prova. Então, meio que eu fui forçada a não estar numa zona de conforto. Mas eu concordo muito com o que você fala, Rodrigo. Porque, assim, depois dos últimos anos aqui, até depois dos 30 também, vocês devem saber. Cara, eu não vejo problema nenhum em você encontrar uma zona em que você está saindo muito bem e aproveitar ao máximo esse estágio. Antes, assim, como eu trabalhava em startup, tinha todo esse rolê do pique, um pace muito acelerado desses lugares, você acaba pegando esse ritmo, e eu já contei essa história aqui uma vez, eu já fiz esse paralelo aqui algumas vezes. Antes da Gallup, vamos pensar que a minha vida era uma montanha russa que tá literalmente em uma montanha. Tava assim, o tempo todo, muitas voltas, e pra lá e pra cá. E quando eu entrei na Gallup, é como se eu tivesse entrado em um lugar em que a velocidade baixou e você tá podendo admirar a vista. Aquele túnel do amor que tem nos... Eu imagino do lado de fora mesmo, dando não, eu tô falando,
uma montanha-russa em uma montanha. Pensa em Ah, uma tá bom, entendi. Aí eu tô admirando a vez. Eu nunca vi a gente no parquinho, não é coisa horrorosa. Tô falando de uma vez. Pensa no Monte Tá Field, bom, sabe? Alguma tá coisa bom, assim. entendi. Aí eu estaria em pânico. Se fosse uma situação dessa. E você, quando era pequeno, novinho e tal, no Brasil, você imaginava isso? Assim, tipo, eu quero morar fora do país, eu quero ver outras culturas. Não? Isso foi acontecendo. Eu costumo dizer que a galera, assim, o bichinho do Wanderlust nunca me picou. Assim, aquelas ganas de, preciso. Tipo, eu fiz relações internacionais, assim. Mas não é que nunca me picou, é que eu falava assim, vai acontecer. Não tem como não acontecer. Então eu não vou conseguir evitar isso. Então eu tinha meio que uma certeza. Não era do tipo, não era vontade de ansiedade, do tipo, eu falava assim, olha, isso em algum momento vai acontecer e vai me colocar em prova. Isso aconteceu depois da faculdade. Eu não tinha um puto pra ir pra lugar nenhum durante a faculdade. Eu era muito pobre, assim, sabe? Assim, eu vivia da minha bolsinha de iniciação científica mesmo. E você, Marcelo, também saiu do Brasil. E saiu do Brasil num momento, esteve fora do Brasil, num momento complicadíssimo, que foi a pandemia, né? Sim. Você se vê mais como alguém nesse estilo que o Raul era no passado, de eu gosto de estar fora da zona de conforto e tal, ou o Raul fez esse movimento de eu estava muito fora da zona de conforto, agora estou um pouco mais tranquilo, mas eu gosto desse movimento de me colocar em situações diferentes. E você, como é que você é? Sabe que eu tenho uma dinâmica muito parecida com a do Raul, né? Acho que por conta até de nós fazermos parte da mesma geração e termos mais ou menos a mesma idade, né? Porque eu tive um processo, né, de encantamento com a zona, ou melhor, estar fora da zona de conforto, né? E depois você passa pelo processo de, né, desencantamento de estar fora da sua zona de conforto. Você, na verdade, deseja uma zona de conforto, ou pelo menos uma estrutura base para você estar e fincar raízes e até você desenvolver conexões que vão ser cruciais para o teu desenvolvimento como pessoa, né? Então, eu gosto de fazer um paralelo dessa história da estar fora da zona de conforto, quando a gente pensa, por exemplo, em você morar em uma cultura diferente, né? Não tem como a gente não lembrar do choque cultural, né? E as etapas do choque cultural. Você primeiro ama aquela nova cultura, depois você odeia aquela nova cultura, e depois você se reconcilia com aquela nova cultura, né? Através de conexões que são verdadeiras. E eu passei isso nos Estados Unidos. O Raul esteve na Índia. Foi meu primeiro país, a Índia. Então, a Índia é um país, culturalmente falando, muito diferente do nosso. Se a gente for pensar em termos de influência cultural, o Brasil tem mais influência cultural dos Estados Unidos, né? Que vem proveniente dos Estados Unidos do que da Índia. Então, eu acredito que o choque cultural para ele foi muito mais intenso. Mas mesmo nos Estados Unidos, a gente viveu, né? Tanto eu quanto a minha esposa, o choque cultural. Então, estar fora da zona de conforto. No segundo estágio do choque cultural, que foi o odiar aquela cultura, é horrível, né? Eu engordei, por exemplo, né? Bastante. E aqui eu não tô, por favor, eu tô querendo dizer, eu perdi, eu não... refletiu em alguma coisa, né? Eu comecei a comer desenfreadamente por conta... Aí é um país que não tem uma cultura, né, de comida Imagina. saudável. Imagina. Exatamente. No Blind Spot, o Jim fala que aponta um dado lá de que, se eu não me engano, de cada 10 americanos, 8 estão em sobrepeso ou obesidade, quer dizer. Nossa, aqui, gente... Para você ter uma ideia, né? Eu me lembro, né, eu trabalhava e estudava na faculdade, né? Então eu ficava bastante tempo ali no campus da universidade. E tinha uma franquia do Chick-fil-A, que é o meu fast food favorito nos Estados Unidos. E, cara, eu ia lá todo dia praticamente, comia batatinha, com frango frito, né? A batata waffle, que maravilhosa. Mas, cara, não é bom isso, né? Comecei a comer desenfreadamente, comecei a ficar muito ansioso. E aí você tem também aquela ideia que eu acho que o Raul iniciou muito bem aqui. Você não sabe exatamente, será que eu vou ficar aqui? Eu acho que é uma pergunta que a gente pensa, né? Se torna uma ação transição prolongada. E isso tudo
eu não sei até que ponto, né, isso tudo é bom. Eu acho que tem um limite, né, de estar fora da zona de conforto. Até pensando em construções que são mais Uhum. duradouras, é importante a gente ter uma base sólida para construir, né? Interessante. Eu tenho muito essa avidez à aventura, à novidade, a me jogar de cabeça para coisas novas, né? Eu gosto, mas não significa que eu não goste também de ter um lugar para voltar, né? Um lugar onde eu tenha ali minhas conexões, meus amigos, minha família, aquele lugar que eu me sinto também natural, né? Pertencente. Eu pertenço àquele lugar, né? Não sei se faz sentido o que eu estou falando. É interessante que eu tenho, como já falei num outro episódio aqui sobre um conflito que eu tenho quando dois talentos se mostram na minha vida. E existe um outro conflito aqui comigo que é o seguinte: eu adoro quentinho. Eu adoro lugar quentinho, confortável. Por exemplo, eu trabalho na mesma empresa há quase 20 anos, que para as novas gerações é 3 séculos, né? Corresponde a 3 séculos. Sempre foi assim, eu sempre tive esse estilo. Porém, eu não consigo ficar parado. Eu gosto, por exemplo, eu gosto sempre de estar estudando, de estar aprendendo uma coisa nova, de estar tentando uma coisa nova, dando um tema novo de treinamento, mudando o meu treinamento. Meu treinamento é uma metamorfose. Eu não consigo replicar, pelo menos não gosto de replicar um treinamento de alguém. Eu gosto de mexer, de alterar. Eu acho que isso se eu fosse colocar aqui como zona de conforto, isso é o meu sair da zona de conforto. Eu nunca morei fora do país. É um cara que eu admiro, que ele fala que você sabe se você morou fora do país, se você pagou um boleto fora do país, né? Pagou um boleto, conta. Olha, meu amigo, Senão você tá só pagar boleto, meu Deus do céu. Eu nunca paguei um boleto fora do país, nunca morei fora do país, mas Tchau. eu não tenho essa experiência de saber como é. Mas no meu caso especificamente, eu tenho mais esse incômodo com a rotina, com a repetição, né? Agora, quando eu falo sair ou não da zona de conforto, o que eu estou dizendo, e óbvio que vocês sabem disso, mas para o pessoal que está em casa ouvindo, o que eu estou dizendo é, geralmente, quem faz esse movimento, por exemplo, como o Raul fez, de ir para fora do país, de viajar para vários países, morar em vários países, geralmente é uma pessoa que se sente bem fazendo isso. Sim. E curte fazer isso. Não estou tirando aqui o mérito do Raul, pelo contrário, é uma das coisas que eu admiro no Raul. Não estou tirando o mérito de se adequar, se adaptar a uma situação nova que, é difícil pra caramba, né? Você se adaptar a uma casa nova é difícil. Sim. Eu, quando mudei pra essa casa que eu tô agora, levou um tempão pra eu me sentir em casa. Eu falava pra minha mulher assim, cara, parece que eu tô de férias na casa de alguém. É difícil pra mim. Imagina um país novo. Eu admiro pra caramba isso, mas geralmente é uma pessoa que curte isso. Eu, por exemplo, quando falo desse meu desejo por sempre estar mudando alguma coisa, aí eu olho para os meus talentos, eu tenho ideativo. Quero sempre estar aprendendo alguma coisa, fazendo um curso novo, eu olho para os meus talentos, eu tenho estudioso. Com base nisso, o que eu estou querendo dizer, o que eu quero dizer quando eu uso essa expressão, é trocar a zona de conforto por zona de talentos. O que é zona de talentos? O que significa quando a gente fala assim, trabalha na sua zona de talentos? A minha concepção é muito simples, assim, sem ser muito técnico, que eu nunca respondi essa pergunta, na verdade. Cara, você não precisa sair de onde você realmente consegue fazer as coisas te dar prazer. Você tem um êxito naquilo que você faz, do jeito que você faz. E voltando para as dicas de talentos, né? Pros hints. Então, se você gosta de fazer aquilo, você perde a noção de tempo quando você tá fazendo aquilo. Quando você termina, você fala assim, nossa, eu quero fazer isso de novo. Ou quando você termina, você fala assim, nossa, como eu fiz isso. Todas aquelas dicas de talentos. Se você faz esse tipo de coisa, e quando você... Isso pra mim é estar na zona de talento. Quando você consegue interpretar essas dicas, é porque você tem que ficar ali, entendeu? E muita gente não consegue passar por isso, não consegue ter uma oportunidade de estar nesse lugar. Eu atualmente estou tendo, assim, sabe? De bater meta, de ter pouca interação com pessoas. Eu adoro, mas assim, ultimamente eu tô curtindo também assignar coisas do tipo, igual, a gente teve um projeto essa semana que era para entregar um half-day session em Londres, assim. Eu
mandei entregar lá, vai, ó, consultei lá, o nosso escritório é bem legal, no The Shard. Aí eu falei, vai você, sabe? Eles queriam um local também. Marcelo, e você, cara? Como é que você vê esse lance da zona de talentos? Como é que é isso para quem tá ouvindo a gente? E como você não vai estar aqui para se despedir dos nossos amigos, já aproveita e dá umas dicas aí para quem tá ouvindo. Como é que a pessoa faz para conciliar esse desejo que algumas pessoas têm de se mover, de se mexer, de mudar e etc. E não correr o risco de sentir dor? Eu acho que essa que é a grande questão, né? Que é o que eu sempre falo. Se estiver doendo, tá errado. Como é que você vê isso? Pensar na zona de talento e não na zona de conforto. Eu acho que é legal porque envolve alguns processos de autoconhecimento, também processo de como você lida com a novidade que está diante de você, como você, inclusive, dentro, né, ou melhor, fora da zona de conforto, como é que você cria estruturas para você não só sobreviver, mas para você desempenhar de forma que seja consistente, né? Então, eu penso que na zona de talento é você, ao invés de pensar naquela situação como uma novidade, enfim, como algo desconhecido, é como você pode, então, na zona de talento, utilizar o conhecido para lidar com o desconhecido, né? Então, eu penso que é importante nós entendermos a zona de talento como esse processo do autoconhecimento que me permite, através daquilo que é conhecido, natural, intuitivo, prático até, como é que eu consigo lidar com o desconhecido. Então, acho que a primeira coisa... Pelo autoconhecimento. Passa total pelo autoconhecimento. E aí tem gente que, de repente, tá começando a acompanhar a gente agora e não sabe muito bem o que é o Clifton Strengths. Por que o Clifton Strengths é uma ferramenta relevante para o autoconhecimento e por que a gente recomenda tanto que as pessoas usem, seja ele ou seja qualquer outra ferramenta, mas, no nosso caso, o Clifton Strengths. Como é que essa ferramenta pode ajudar as pessoas nesse aspecto do autoconhecimento? Eu acho que o Clifton Strengths vai trazer essa ideia do nosso padrão, né? Vai fazer um mapeamento daquilo que é natural, desse padrão natural de pensar, sentir e comportar. E isso vai nos possibilitar pensar em estratégias de abordagem, inclusive desse desconhecido que a gente está falando, né? Ou esse lugar fora da zona, né, de conforto que a gente está falando, a gente não conhece, nunca passou pela nossa cabeça passar por aquela experiência. Então, a gente, através do Clifton Strengths, sendo introduzido para esse conceito de pensar, sentir e comportar, padrões de pensar, sentir e comportar, a gente, então, inicia um processo de descoberta, né, de autoconhecimento, de autodescoberta, para poder lidar com aquilo que é diferente, aquilo que é novo, aquilo que ainda não passou pela minha consciência. Agora, é importante, por outro lado, a gente lembrar de uma outra coisa, ao meu ver. A gente tem essa ideia, né, de fazer algo que ama e nunca mais ter que trabalhar na vida, né? Aquela frase do filósofo Confúcio, né? E eu acho que a gente descontextualiza isso muito, né? Porque quando o pessoal fala em dor, que dor é essa, né? Então, por exemplo, eu estou fora da zona de conforto, né? Então eu estou sofrendo, eu estou me sentindo, né, prejudicado, enfim. A ideia é, o que é dor? Qual é a natureza dessa dor, né? É a dor de você estar indo contra a sua natureza de pensar, sentir e comportar? Ou essa dor ela é inerente do exercício de uma tarefa que para você é desconhecida e por ser desconhecida causa desconforto? Porque, veja, se a dor é o fato de, por exemplo, eu sou uma pessoa que o meu talento number one é carisma. Então eu gosto de pessoas, variedade de pessoas. Meu talento número 2 é conexão. Eu gosto de me conectar com pessoas, tá certo? O meu talento número 4 é positivo. Eu gosto de motivar, influenciar, animar pessoas. E aí, meu talento número 5 é inclusão. Eu gosto de incluir pessoas. Então, veja, eu tenho talentos voltados para pessoas. Se eu estou fora da zona de conforto, me dedicando a trabalhar, por exemplo, dentro de uma área que é
extremamente especialista, voltada para dados, análise de Fechado números. numa sala. Pronto. Aí é Sem uma ninguém coisa que eu tô perto. indo contra a minha natureza. E não, Uhum. enfim, Perfeito. os ônus do exercício diário, daquilo que eu tenho a fazer. Eu acho que aí sim a gente tem um problema, né? Do tipo, não, mas eu preciso aprender aquilo de todo jeito, eu preciso dessa experiência, aí a gente vai se submetendo a coisas que talvez vão contra a gente mesmo, e aí a gente tem um problema. Agora, por exemplo, no exercício do Marcelo, né, ser consultor, não está apenas no fato de eu desenvolver as minhas consultorias, os meus coachings, etc. Eu também tenho que fazer toda a análise e estrutura da minha empresa. Saber de análise e estrutura de administração de empresas é fundamental para o exercício, né, da minha profissão. Então, eu tenho que saber matemática financeira, saber um pouquinho sobre fluxo de caixa, sobre contabilidade, para poder deixar as contas em dias. Eu vou sofrer um pouquinho para aprender tudo isso? Preciso aprender isso de forma especialista? Não. Vai dar trabalho? Vai. Mas é assim que a vida segue, porque a gente sempre tem bônus e ônus, independente da escolha que está diante de nós. Então, essa dor inerente ao fato do desconforto, eu acho que todo mundo vai sofrer, sofre, e a vida é mais não do que sim, a vida tem dessas. Agora, se eu usar os meus talentos naturais para poder lidar, inclusive, com esse desconforto, aí a gente sai dessa ideia de, sei lá, automutilação, né? Do tipo, preciso sofrer para aprender, e a gente entra mais nessa ideia do tipo, o autoconhecimento está me gerando, inclusive, lastro para eu poder lidar com essa novidade, né? Então... Até porque ninguém vai trabalhar só fazendo 100% do tempo aquilo que ama, né? Eu amo o meu trabalho, mas tem muita coisa dentro do meu trabalho que eu não amo tanto assim, né? Eu monto treinamentos. Um dia me perguntaram o seguinte: você gosta de montar treinamentos? Não, eu gosto de ter o treinamento montado, né? Eu gosto quando ele tá pronto, mas o processo de montar treinamentos não é uma coisa super agradável. Viajar, para mim, não é uma coisa super agradável, e eu faço isso direto. Agora, quando eu tô na sala dando treinamento, aí, putz, um dia eu falei para um cliente assim, eu acho até errado vocês me pagarem por isso, de tanto que eu amo fazer isso, porque daí eu tô na minha zona de talentos, né? E eu acho que a gente precisa pensar que faz parte da composição, da administração do tempo do seu trabalho, essa parte de você preparar a aula. Eu também não sou muito fã de preparar a coisa, mas eu sei que eu preciso preparar. Então, como é que nessa combinação minha de talentos eu consiga fazer essa parte um pouco mais leve, um pouco mais natural, um pouco mais orgânica, né? Para eu lidar com isso de uma forma melhor. Agora, fugir disso, achar que isso não existe, é bobagem. Agora, veja, vou colocar o Rodrigo só para preparar a aula? Não. Exatamente. Esse é o problema. Fazer isso. Se você está fazendo isso, você está perdendo tempo. E lembrando que tempo é dinheiro, né? Tempo é diamante, né? Não é pizza. Então, tempo não volta atrás, tempo é precioso. Então, eu costumo dizer que é melhor eu perder dinheiro do que perder tempo. Então, né, vamos tentar se ligar nessa parada toda de a gente se conhecer um pouquinho mais. Aí o Clifton Strengths tem inúmeros recursos para nos ajudar, porque isso vai, inclusive, ajudar a gente a salvar tempo, né? Gente, muito obrigado. Queria muito continuar participando. Tenho um compromisso logo em seguida, mas tenho certeza que o Rodrigão e o Raul vão mandar ver aí. Gente, até mais. Até mais. Raul, legal. E quando tá doendo? E quando a pessoa... Porque tem gente que tá ouvindo a gente agora aqui e, óbvio, tem gente que de repente pode estar numa situação onde ele é obrigado a estar naquele cargo, né? Eu tava ouvindo um podcast hoje de manhã, de uma rádio lá do Rio Grande do Sul, e um ouvinte mandou um e-mail dizendo que ele recebe menos de um salário mínimo e todo mundo que tá entrando na empresa que ele trabalha tá ganhando mais do que ele tá lá há um tempão. E ele quer pedir um aumento pro chefe, e o chefe é meio bravo, e ele não pode perder o emprego, porque ele tem... esse dinheiro já tá comprometido. Quer dizer, pode ter gente ouvindo a gente agora, óbvio, acho que talvez, não sei se tem alguém nessa situação específica, mas que pode estar assim, cara, eu não amo o que eu faço não me satisfaz, não tô na minha zona de talentos, mas não posso
perdeu o emprego. E tem outros que de repente estão ouvindo que falam, não, ok, eu para pivotar na minha carreira agora é ótimo, é maravilhoso, faria a qualquer momento. Para esses tipos diferentes de situações, Raul, como é que a pessoa lida quando ela achar que tá ruim trabalhar, que não tá legal? Assim, sendo bem claro, se estiver ruim mesmo, você tem que procurar outro lugar. Vamos só primeiro ser francos, né? Primeiro vamos ser realistas. Se estiver realmente ruim, numa situação assim, desprivilegiada, como esse exemplo que eu contei, não tem nenhum problema. Esse exemplo, para mim, é um exemplo claro de que eu preciso estar procurando outro lugar para trabalhar. Não tem problema nenhum admitir isso também, gente. Não tem. E não precisa meter o pé em tudo. Né? Não, já começa a ir procurando, né? Você não nasceu naquela empresa, né? Eu posso estar vivendo eu sei que eu vivo em outra realidade que muita gente, mas eu conheço muita gente, dentro e fora da minha bolha, que quando não tá ruim, a pessoa tá, inclusive, meia hora atrás, uma amiga acabou de me mandar uma mensagem assim, nossa, quase mandei a galera e a merda aqui numa reunião. Ela também não pode pedir, porque ela também precisa do emprego dela pra pagar o aluguel dela aqui. E outra, nós somos imigrantes aqui, a gente não perdeu o emprego, é uma coisa assim. Tem muitas coisas em jogo também. Então, assim, eu gosto dessa tua visão, Raul, porque, de novo, né, você tem esse jeito mais corajoso do que eu acho que essa é a palavra. E eu gosto de ouvir quando você fala assim, de maneira categórica, cara, se não tá legal, sai. Porque não é um casamento, é só um trabalho, né? Quer dizer, mesmo que fosse exato, um casamento, e eu tô falando assim, cara, eu não sou herdeiro, não nasci em Silver Spoon, sabe? Então, assim, não é um milionário que tem completamente falta de noção que tá te falando isso, não. É alguém que fez ProUni, é alguém que veio do interior de Minas Gerais. Meu pai é porteiro, minha mãe trabalha e ganha ao dia o dinheiro dela. E eu, atualmente, se eu perco o que eu tenho hoje, eu volto pra uma situação em que eu não tô mais acostumado. Obviamente, isso não vai acontecer, porque, sim, né? Mas você não é obrigado. Isso faz parte de você entender que você não precisa estar nessa zona de desconforto. Você não tem que ter medo de sair da sua zona de desconforto para entrar numa outra zona de conforto em que você possa usar os seus talentos. Uma coisa é você falar assim, aí vamos também dividir as coisas em duas coisas. Vamos pegar esse exemplo. Se você gosta do que faz, mas ganha pouco, aí é o caso de você procurar um lugar que te pague melhor. Ou até pedir um aumento, como a gente já Ou falou até pedir um aumento. Nosso. Outra coisa, aqui a gente enche o saco dos gestores, a gente puxa a orelha deles o tempo todo aqui. Mas agora eu vou falar pro colaborador, você não vai ter aumento se você não pede, não. Eu pedi um hoje. Do tipo, indiretamente, mas na próxima feedback eu vou falar assim. Vai ser mais direto. Eu não sei como tá meu pipeline no ano que vem, eu não sei se eu vou ter comissão alguma nessa vida, então você vai ter que subir o meu salário. Porque eu não sei se eu vou ter comissões, então eu preciso ter uma segurança de que eu vou ganhar um pouquinho a mais no ano que vem. E eu vou falar. Então, assim, se você também ficar aí chupando o dedo, desculpa, você também categórico que você vai continuar chupando o dedo. Exatamente. A comunicação também tem que ser aberta do seu lado. Depois você vai reclamar e vai publicar no Glassdoor que você não ganhou o aumento. Mas você pediu. E tem uma coisa também, Raul, que eu acho que é importante falar, porque eu sou de uma geração, quer dizer, eu não sou muito mais velho do que vocês, mas de uma geração que tinha um pouco mais de dificuldade de tratar desses assuntos. Era comando e controle, né? E mais do que isso, eu cresci numa casa onde o meu pai, para ele pedir um aumento era uma forma de desrespeito. Então, eu tenho isso arraigado em mim. Eu tive isso arraigado em mim. Mas aí, eu percebi uma coisa que talvez possa ser o fato para quem tá ouvindo a gente, então, de repente pode ser útil para alguma pessoa isso que eu vou falar aqui. Eu achava que pedir um aumento era uma situação ali, a conversa seria uma situação conflituosa. E, na verdade, não tem que ser. A conversa pode ser agradável, a conversa pode ser tranquila. Não significa, até nesse caso desse podcast que eu estava ouvindo, a pessoa que respondeu o e-mail desse ouvinte disse algo muito legal. Ele falou, olha, você pode pedir aumento a hora que você quiser e o teu chefe pode ou não dar aumento a hora que ele quiser. Não tem uma briga ali, tem só uma colocação. É você ir lá e falar, não tá dando, acho que tô trabalhando demais, preciso de um aumento e tal. O teu chefe pode virar e falar, mas não vai ter. Tá bom, beleza. Aí você vai tomar suas decisões, vai fazer o que você quiser da sua vida, mas eu tinha a impressão, e é isso que eu tô tentando trazer aqui, que quando eu fosse pedir um aumento, eu ia brigar. E como eu não gosto de brigar, eu não pedia. Não é um briga. É sentar, chamar a pessoa, chamar o chefe para tomar um café e expor as suas colocações com educação. Acho que isso é importante. Vale muito a pena quem tá ouvindo a gente, e a gente podia fazer um episódio disso um dia, estudar, comprar um livro chamado Comunicação Não Violenta. Dá uma olhada no livro, entende um pouco como que você faz para se comunicar de uma maneira não violenta, porque a gente tende, às vezes, a falar de maneira violenta, acusar as pessoas e tal. É só sentar, expor,
a situação. Fala assim, olha, meus números estão bons. Por exemplo, vou me dar de exemplo, ó, meus números estão bons, não sei como o próximo ano vai ser, queria ter uma segurança. O teu chefe pode virar e falar assim, pô, Raul, mas a gente tá numa situação aqui agora que não rola, não vai dar, vamos voltar a conversar disso semestre que vem. E aí o Raul pode falar, ok, ou o Raul pode falar, ok, tá bom. No Mas, caso, eu vou falar, pronto, ok. Mas ok, Ok. rolou uma conversa. Mas assim, Mas é ter maturidade também pra encarar isso também. Agora, e quem pode? E quem, de repente, não, tudo bem, por exemplo, de repente, pessoas que trabalham para si mesmas, empreendedores, ou sabe um exemplo que eu gosto de dar muito? Aquele cara que, por exemplo, sem nenhum juízo de valor, mas, por exemplo, sei lá, passou num concurso público, ganha um puta salário, mas detesta o que faz. Então, quer dizer, é um bom problema. Ou aquela pessoa que montou uma empresa e, de repente, não tá feliz mais, não tá legal. Essas também precisam refletir sobre quem elas são, o que elas gostam. Agora, eu acho que tudo passa, o Marcelo colocou isso e eu quero ampliar isso pra gente ir pro nosso final. Eu acho que tudo isso passa por saber o que eu sou bom. A minha esposa, por exemplo, ela tem adaptabilidade muito alta. A gente foi fazer uma sessão de coaching uma vez, fui fazer uma sessão de coaching com ela uma vez. Ela veio dizendo assim, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Isso, tô falando de... Ela já devia ter seus 40 anos na época, 40 e poucos anos. 40 anos. E eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. E aí a gente foi conversar, foi batendo um papo, a gente foi olhando o relatório dela e no fim ela concluiu que ela estava fazendo exatamente o que ela queria fazer da vida dela. Só que ela estava num momento difícil, um momento de poucos clientes, não estava ganhando muito bem naquele momento, não estava, de repente, fazendo exatamente dentro da área dela, exatamente o que ela podia fazer. Então, ela fez pequenos ajustes, hoje ela está ganhando bem pra caramba, tá super feliz, tá recebendo elogios pra caramba no trabalho dela, nas coisas que ela faz, com pequenos ajustes. O que entrou aqui nesse caso, Raul? Coaching. Qual o papel do coaching no processo de ajudar essas pessoas que estão sofrendo por não estarem na zona de talentos? É essencial, né? É muito essencial, vai te ajudar muito. Vai te colocar no caminho, vai te dar aquela luz. A gente não tá falando do coach picareta, a gente tá falando de alguém que, cara, assim, tá sem grana, vamos partir para as pessoas também, né, Rodrigo? Se essa pessoa tá infeliz com dinheiro, a gente sabe que uma sessão de coaching é bem cara. Mas tem alternativas, ó. Exato, agora eu jogo essa. Eu, por exemplo, abrindo aqui bem as cartas, eu não sou coach. Eu tenho a minha formação de coach pela Gallup e esporadicamente eu dou alguns cursos e tal, não vivo de coach, mas eu sei que é caro, entendeu? Como que seria uma solução? Porque a minha solução são todas in company, por exemplo. Vou dar vários níveis aqui de solução. O primeiro nível é o seguinte, é você pensar o que é caro, porque a gente precisa entender que, vou dar um exemplo aqui, e não vou falar o nome do santo, mas se ele ouvir esse podcast, ele vai saber que é dele que eu tô falando. Eu recentemente estava prospectando um cliente de coaching, a gente bateu um papo, eu expliquei o que era o processo, tal, como que funcionava, e ele falou, legal, passei o preço, ele, legal, vou ver com a minha esposa, depois eu te falo. Ele foi ver com a esposa dele, e a questão dele é a seguinte, só para entender isso, para ficar claro, ele tá numa dúvida profissional, um momento profissional que ele tem uma dúvida grande, ele precisa escolher um caminho, então é algo importante. Foi conversar com a esposa, depois eu fui fazer um follow-up com ele, e ele virou e falou, olha, eu queria muito fazer, mas no momento eu não disponho desse dinheiro, não consigo pagar isso. Só que é o seguinte, cara, a dúvida que ele tá, na empresa que ele tá desenvolvendo, é uma construtora. Ele vai vender apartamentos por R$1 milhão. Ele vai construir um prédio. Ele vai investir uma grana para construir um prédio. O valor do meu processo de coaching para ele deve ser mais barato do que ele vai gastar de puxador de gaveta nos apartamentos dos prédios dele. Então, será que realmente é caro? Então, às vezes, eu não tô dizendo que para algumas pessoas realmente não seja um problema, um impeditivo, porque para algumas pessoas elas não têm nada. Mas para outras é legal pensar assim, será que é caro? E aí eu quero contar uma história aqui interessante. Uma vez, Raul, a gente fez uma reunião, uma consultoria, uma reunião de consultores. E uma consultora foi apresentar pra gente um jogo, pra gente poder usar esse jogo em treinamentos. O jogo era um jogo que cada equipe competia com outra equipe. Eram vários tabuleiros, cada tabuleiro tinha uma equipe e as equipes competiam entre si. E era um jogo que envolvia dinheiro fictício, tipo um banco imobiliário, uma coisa assim. E você comprava e vendia coisas e tal. E aí, num dado momento, né, meio pro final do tempo que a gente tinha para conquistar um determinado objetivo lá, ela virou e falou assim, pelos próximos 3 minutos, eu estou oferecendo um coaching do jogo por tananã dinheiros. Ninguém quis comprar. Aí no fim do jogo, ninguém ganhou, porque você tinha que atingir um objetivo, ninguém atingiu o objetivo. E aí ela virou e falou assim,
Pessoal, se a gente vende coaching, por que ninguém aqui quis comprar o coaching? Com dinheiro fictício. O dinheiro não era nosso, eu não ia abrir minha carteira. Eu costumo dizer, e já falei isso, por exemplo, numa comunidade de coaches que eu faço parte, se a gente fala que coaching é importante e melhora a vida de todo mundo, por que eu não recebo coaching? Então, assim, um lado da conversa, eu acho que será que você valoriza realmente isso? A primeira resposta que eu dou é, pare e reflete. Você não tem dinheiro para pagar ou você não está entendendo o valor daquilo e não quer deixar, como eu tive um cliente que eu abandonei uma vez muito tempo atrás, muitos anos atrás, uma época que eu fazia consultoria ainda, um cliente que tinha uma empresa, eu estava tentando ajudar a empresa dele, ele não tinha um centavo para colocar em marketing nada, só que todo final de semana ele estava na choperia mais top da cidade, pagando garrafa de uísque para os amigos. Será que é isso? Então, essa é a primeira coisa, a primeira questão. Agora, não, Rodrigo, realmente eu valorizo pra caramba, se eu tivesse eu pagaria, mas eu não tenho. E aí, a segunda solução tem coach de muitos valores, de muitos preços. Por exemplo, o pessoal que acaba de se formar na Gallup, no GGSC, geralmente sai cobrando um valor bem mais barato do que eu, do que o Caleb, do que a Vanessa. De repente, chegar para mim e falar, Rodrigo, quero fazer coaching, mas, cara, eu não consigo te pagar. Me arruma alguém? Tem alguém mais novo, alguém que está começando, que você possa indicar? Por exemplo, eu conheço pessoas super top que cobram 1/5 do que eu cobro. Então, é uma outra alternativa. Não, Rodrigo, não consigo mesmo porque eu ganho um salário mínimo na empresa e preciso de ajuda. Tem um monte de gente que faz pro bono, faz coaching de graça. Eu já fiz coaching de graça com um coach de Dubai. No site do ICF, você pode pesquisar coaches que fazem pro bono. Então, assim, dá para ir atrás, dá para buscar ajuda. E eu tô agora aqui me colocando à disposição, para quem está ouvindo, tanto para que vocês me comprem como coach, quanto para que vocês me comprem por um preço muito abaixo, se você não tiver condições de pagar, como também para você chegar para mim e falar, Rodrigo, preciso de ajuda, preciso de um pro bono, me ajuda a encontrar alguém. Eu ajudo, zero problema. Zero. E esse é um ponto interessante porque, e é por isso que a gente tem ter gestores dentro das empresas, que mais uma vez, aí agora você é encheção de saco mesmo, mais uma vez eu estou te falando, sua função é ser gestor de pessoas. Você tem que ser gestor de pessoas. A gente tem um movimento que a gente vê aqui, que é aquele movimento, né, que a gente sempre compara os outros, quando você abre o It's the Manager, que tem aquelas duas, meu salário, meu papapá. E o que diz na linha do chefe? From boss to coach. Você não teria que estar procurando um coach no mercado se você tivesse um chefe que já tem mais ou menos esse perfil. Porque não é um chefe que é simplesmente operacional, que está ali para ser chefe, que está ali para ser comando e controle, que isso já está ultrapassado. Exatamente. Eu falo assim, sim, mas isso está extremamente ultrapassado. Os gestores hoje têm que saber ser coach. Eu não consigo estressar isso mais. E se você é um gestor e não sabe ser coach, é uma competência que você pode aprender. Então é só buscar ajuda também. De novo, tem livros, tem cursos, tem coach para gestores se tornarem coaches. Então é buscar ajuda. Não só pode, também. como deve aprender. Deve, já forço o deve. Boa. Você deve aprender. Você precisa aprender a ser coach. E se você falar assim, não, mas como é que... Não tem desculpa. Não existe argumentação. Você não quer ajudar os seus colaboradores a baterem as metas deles, que vão te ajudar a bater as suas. Para você bater as suas, né? Então não me vem com essa história de que eu não posso ser coach, eu vou contratar. Não, se você é gestor de pessoas e a sua função é colocar eles no caminho, ele não tem que estar preocupado em não ter dinheiro, porque ele tem isso dentro de casa. Exatamente. E não é algo que vai te trazer nenhum malefício. Quer dizer, eu acho isso legal, né? O Yuri tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, tem coisas no mundo que dão resultado, mas não são legais. Tem coisas que são legais, mas não dão resultado. Essa metodologia da Gallup é legal e dá resultado. Quer dizer, não tem lado ruim. Você vai aprender a fazer o teu trabalho de uma forma que vai ser mais legal para você, que vai ser mais legal para os seus liderados, que vai dar mais resultado. A gente está com uma empresa agora, cliente, que tem 10 mil funcionários, está levando a metodologia para os 10 mil funcionários, porque está dando resultado na empresa inteira. Muito bem. Raul, para a gente encerrar esse episódio super filosófico e interessante, eu queria fazer um pouco diferente hoje. Eu queria que a gente dissesse qual talento meu eu gosto de estar na zona de conforto dele, ou quais talentos. Eu vou começar, já que eu puxei o tema, puxei a ideia. Para mim, sem sombra de dúvidas, é o estudioso. Eu amo... vou falar 2, vai.
Estudioso. Eu amo estudar. Terminei agora a minha 4ª pós-graduação. Amo estar estudando. Já quero começar outra. Tô querendo começar outra já. Só daqui a 10 anos. Então, assim, eu adoro quando eu sinto que eu tô num trabalho que eu estou aprendendo. Eu, por exemplo, adoro quando vou dar um treinamento de um assunto novo. E o segundo talento meu, que eu gosto quando tô na zona de conforto dele, é o input. Eu, às vezes, Raul, me perco a noção do tempo, olha o flow, perco a noção do tempo, armazenando coisas, juntando coisas, catalogando coisas, foto, por exemplo, às vezes eu tenho um drive virtual só de fotos, às vezes eu entro lá e, cara, quando eu vejo, passou 2 horas eu criando pastinhas, e boto uma fotinha aqui, e organiza pra lá, pego mais foto e ponho lá dentro. Então, também gosto de estar num trabalho onde eu posso aprender, expandir o meu universo com o meu input e tá sempre absorvendo coisas novas. E você, Raul? Olha, Hoarders. Hoje, no novo episódio de Hoarders. Acumuladores. Não tenho input, não. Eu gosto muito quando eu uso o meu estratégico e o meu futurista junto. Acho que faz uma combinação bem interessante. Não é que eu uso sempre, não. Me causa até um pouco de ansiedade usar esses dois juntos. É uma combinação bem explosiva pra dar uma ansiedade. Mas põe as coisas a andar. Porque quando eu uso o meu estratégico e o meu futurista, eu anoto, eu falo assim, olha, projeto melhor cenário possível, pior cenário possível, e com o que eu preciso trabalhar, e feasible, quanto eu vou precisar. Isso eu já tô manipulando números aqui. Eu gosto muito de usar esses dois, assim, porque eu tenho a capacidade de falar, olha, pro ano que vem tanto, pra esse ano tanto, isso. Mas também me causa bastante ansiedade. Me dá ansiedade, mas não é aquela ansiedade. Quando eu já coloquei todas as cartas na mesa, já sei o que vai acontecer, me dá ansiedade porque eu falo assim, quero que aconteça logo. Porque eu sei que vai acontecer. Ah, tá bom. Eu já antecipei, já sei que vai ser assim. Já tá estratégico. Muito então, isso, né? Então já tá assim, ó. Eu já sei que vai acontecer. Aí a ativação tenta entrar no meio do rolê ali pra falar assim: acontece agora, faz acontecer agora. Mas, por exemplo, não posso, tem que esperar cada mês pra ser bem claro, eu tô falando assim, de horas, de projetos que vão entrar esse mês, que vão me ajudar a bater a minha meta e o que eu tenho que deixar reservado pro ano que vem, pra eu não deixar meu projeto defunded, né? Assim, eu vou ter que roubar um pouquinho da receita do ano que vem pra esse ano, pra bater minha meta, e ano que vem vou gerenciar esse cronograma também. Muito legal. Bom, pessoal, vocês que ficaram aqui com a gente até esse final, coloca aí embaixo também, aí principalmente quem tá no Spotify, vai ter um quiz aí, coloca aí quais talentos te deixam quentinho, te deixam na zona de talentos, te fazem criar uma zona de conforto produtiva, aquela que te faz ficar bem e ainda assim produzir. Volta com a gente aqui na semana que vem, na terça-feira de manhã, para mais um episódio do Talentos para o Sucesso. Compartilha esse programa com seus amigos, chama as pessoas para virem aqui ouvir a gente, interajam conosco. Eu estava respondendo uma pesquisa de podcast essa semana, na pesquisa tinha assim, qual a tua maior frustração fazendo podcast? E eu falei, a falta de interação da galera. A gente tem hoje muitas centenas de ouvintes, a gente está aí perto dos 1000 ouvintes, e eu sei que tem muita gente aqui que quando nos ouve, porque até já me falaram isso, pessoas que quando nos ouvem conversam com a gente, respondem as perguntas. Então, responde pra gente, manda aí. Se tiver no Spotify vai estar aí embaixo, se tiver no YouTube também tá aí embaixo, se tiver em qualquer outra plataforma de podcast, manda um e-mail pra gente em podcast@talentosparosucesso.com.br ou em qualquer uma das nossas redes sociais. Vai ser um prazer ouvir a opinião de vocês. A gente se vê então na próxima semana para mais um episódio desse podcast que bota um edredomzinho sobre você na sua zona de conforto. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.